Salvador tem, em verdade, graves problemas ambientais. Mas é uma cidade com significativa perda da sua cobertura florestal, grandes empreendimentos, grandes negócios, desmatamentos intensos na cidade, perda das dunas, perda, portanto, das restingas. Salvador vive uma grave crise ambiental. Essa grave crise ambiental é intensificada, inclusive, pela poluição dos rios, pelas lagoas que estão sendo aterradas. O problema ambiental é um dos problemas centrais da cidade. Não tenho dúvida a afirmar a omissão do poder público ou a ação deliberada do poder público, que é deixando setores imobiliários, setores empresariais ampliarem as áreas de crescimento da cidade sem a mínima preocupação ambiental. Esse é um tema sério. Ou seja, os vetores de expansão da cidade têm sido determinados sem a mínima sustentabilidade ambiental. Esse é um dos temas mais graves. Ou seja, o poder público é conivente ou tem estimulado os grandes empreendimentos, os grandes negócios. Por outro lado, o próprio poder público ele realiza obras, ele desmata. Então, o tema da perda de cobertura florestal, a perda de árvores da cidade, desarborização, é um tema associado à própria atuação do município. O município realiza e opera ações das mais variadas que têm significado impacto ambiental significativo para a cidade. O tema dos rios é um grande exemplo. A própria prefeitura tem fechado os nossos rios, tem tamponado os nossos rios, colocando o tema das águas como um tema secundarizado, ou seja, rios que cortavam a cidade há séculos, com uma relação direta com seus habitantes, têm sido fechados. Então esse é um tema ambiental da mais intensa preocupação de ambientalistas, estudiosos, ou seja, o poder público de Salvador tem desprezado a questão ambiental. Nós não temos um código de meio ambiente, nós não temos uma legislação de estudo de impacto ambiental, nós não temos um plano de arborização da cidade, nós não temos um plano viário, nós não temos, portanto, um marco legal que faça minimamente dessa cidade uma cidade que proteja e garanta o bem-estar dos seus habitantes. Porque os nossos governantes municipais nunca priorizaram essa área. Eu acho que é um tema central. Nós nunca tivemos a sorte de uma administração municipal que esse tema fosse um tema da ordem do dia. Aliás, nós tivemos até projeto de Código Municipal do Meio Ambiente de Salvador que foi retirado na pauta assim que o prefeito assumiu. Uma Secretaria de Meio Ambiente que existia assim que uma outra gestão começou, a primeira coisa que o gestor fez foi acabar com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou seja, nós temos uma herança muito desastrosa na área ambiental. E isso determina perda de qualidade de vida da cidade, alteração de condições climáticas. Em outras cidades, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um processo agora de proteção do Rio das Velhas, que é um rio importante da região metropolitana, despoluição de rio, integra o rio à paisagem urbana. Aqui é o contrário. Aqui a população pode até pensar que intervenções hídricas na cidade, fechando rios, é uma grande coisa, mas não é. Nós alteramos, inclusive, as condições das bacias hidrográficas, podemos, inclusive, ocasionar e ampliar, inclusive, episódios críticos em tempos de chuva, de situações adversas para a cidade. Então, esse é um tema central e de extrema importância. Então, nós nunca tivemos, efetivamente, uma política ambiental séria para a cidade. Nunca tivemos fiscalização, nunca tivemos um marco legal que desse conta dos desafios de uma cidade com 3 milhões de habitantes. Esse é um tema central a ser colocado para a gente. Eu entendo que existem preocupações da comunidade, setores dos mais diversos, em garantir o bem-estar dos habitantes da cidade. Salvador é uma cidade que tem tratado muito mal os seus habitantes. Eu acho que esse é um tema importante. Em relação ao lixo, por exemplo, a nossa coleta seletiva é incipiente, é secundária.
O que tem sendo priorizado em Salvador são as grandes empresas. São 5 grandes empresas que dominam o mercado do lixo, que ganham pelo peso. Então, portanto, não interessa que se faça a coleta seletiva ou que se tenha uma outra postura em relação ao tema. Salvador não tem um plano básico de limpeza urbana, um plano de resíduos sólidos. Isso é um tema de extrema importância. Diferentemente de Goiânia, diferentemente de Curitiba, diferentemente de Porto Alegre, existem capitais onde a cobertura seletiva, de coleta seletiva, ela existe, é algo usual. Aqui passa a ser organizado com base na demanda das cooperativas de reciclagem, demanda dos trabalhadores, mas feito com muito esforço e nenhuma ação governamental. O tema da poluição atmosférica é outro tema. Salvador não tem monitoramento das condições do ar, só recentemente estabeleceu algumas unidades experimentais. Indícios indicam que nós temos índice de chumbo acima dos limites toleráveis no ar. Nós temos, portanto, condições adversas do ar de Salvador e isso não tem sido uma prioridade também para a cidade. Ou seja, além de não ter marco legal, tem uma estrutura deficiente, tem um sistema de financiamento inexistente para a área ambiental. Em outras cidades, por exemplo, você tem um IPTU ecológico, um ISS ecológico, incentivando a manutenção de áreas verdes. Aqui não. Aqui o grande desafio é manter o que existe, mas o próprio município é o primeiro incentivador de grandes empreendimentos, ocupando a Avenida Paralela, ocupando áreas importantes como Vale Encantado, planejando ações inclusive em áreas estratégicas de extrema relevância como Vale Encantado. Nós temos uma pressão intensa inclusive em relação a Pituaçu, uma pressão intensa em relação a Abaeté, uma pressão forte em relação a São Bartolomeu. Ou seja, Salvador é uma cidade que, se não tiver o mínimo de responsabilidade dos seus gestores e toda a comunidade baiana soteropolitana, nós vamos ter graves problemas de qualidade de vida para quem vive nessa cidade. Meu desejo aí, meu pensamento, aquele que vive na cidade, conhece a cidade desde criança, nasceu aqui, eu gostaria muito que a gente tivesse um sistema de saneamento efetivo. Ou seja, não dá para ter, Salvador não tem, e a gente não pode ter tratamento inicial de esgoto, nós temos que lidar com o esgoto e tratar os nossos rios como rios. Então esse é um desafio ético, civilizatório. Acho que o tema das florestas, das coberturas florestais, das restingas e dunas, nós precisamos, na verdade, de uma grande moratória em relação a grandes empreendimentos da cidade. Nós não temos mais condição de desmatar o pouco que já existe, sob pena de alterar microclima, alterar condições, inclusive de qualidade do ar na cidade, ventilação da cidade. Esse é um tema importante. A verticalização é desencadeada pelo PDDU de 2008, ela é grave, danosa, a gente pode dizer que é até criminosa. A orla de Salvador tem cedido espaço a grandes edifícios e prédios que vão alterar definitivamente as correntes de ventilação da cidade. Então, sinto que existe uma falta de um marco legal, ou seja, uma lei. Nós precisamos de lei, de legislação. Uma legislação também que seja cumprida. Não adianta uma lei mais um código, mas nós precisamos de uma legislação que trate das licenças ambientais. Salvador licencia, autoriza tudo o que existe sem um mínimo de base legal. Isso é grave, isso possibilita a conveniência de setores, inclusive de dirigentes, na concessão, na autorização de grandes empreendimentos sem limites. Então nós precisamos efetivamente de uma legislação que dê bases para a cidade. E nós precisamos fazer de Salvador uma cidade que as pessoas possam participar. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, não tem opinado, não tem sido respeitado, inclusive, nas autorizações que são feitas nos empreendimentos, vários que têm sido autorizados, por exemplo, no último período, na Paralela, grandes empreendimentos, inclusive com grande renome nacional, ocupando áreas que são áreas de Mata Atlântica. Então o tema das lagoas, o tema dos rios, são temas como esse que envolvem como a gente monitora, como a gente cuida, ou seja, saber cuidar da cidade. O desafio que nós temos nesse século XXI é transformar Salvador numa cidade diferente, que passa por temas estratégicos como mobilidade urbana, com o cuidado com as áreas verdes. Eu me lembro que relatos históricos, registros históricos dão conta que a cidade era vista como cidade de dunas, de matas, de rios, de natureza exuberante. E onde é essa cidade? Que cidade é essa? Então Salvador precisa e pode ser uma cidade diferente, assim como outras. Nós não estamos falando de cidades europeias ou norte-americanas, nós estamos falando de Curitiba, nós estamos falando de Porto Alegre, nós estamos falando de Goiânia, experiências exitosas de construção minimamente de política ambiental que garanta a sustentabilidade para os habitantes da cidade.